Ao criar uma tabela, o Plune constrói automaticamente o formulário de inclusão de registros. Porém, em alguns casos, nós gostaríamos que esse formulário permitisse a inclusão de mais de um registro ao mesmo tempo. A isso chamamos de inclusão múltipla. Vamos pegar como exemplo a tabela teste1 e a sua relação de itens. Portanto, selecionando o registro de teste1, podemos abrir a aba Itens. No botão de Incluir, temos o formulário padrão para a inclusão de itens nessa tabela. Tratando-se de um formulário de inclusão tão simples, seria conveniente que pudéssemos incluir vários itens ao mesmo tempo. Para habilitar essa opção, vamos clicar em Editar para configurar essa tabela. Na configuração da tabela, temos a aba Formulários. Nela, logo abaixo, temos a opção de inclusão múltipla. No primeiro campo dessa seção, devemos definir qual é o comportamento de inclusão. Primeiro, se permitimos inclusão múltipla opcional. O segundo, que é o padrão, é nunca permitir inclusão múltipla. E o terceiro é sim, permitir inclusão múltipla como padrão. Vamos definir que o padrão de inclusão da tabela é a inclusão múltipla. Logo ao lado, temos a opção de definir se a inclusão múltipla será toda feita numa única transação do banco de dados ou em várias transações. Várias transações independentes significam que, caso um registro não seja incluído, os demais serão incluídos normalmente. Podemos definir também se queremos agrupar os campos verticalmente ou não. Isso pode ser útil para tabelas com muitos campos. E mais abaixo definimos quais os campos serão disponíveis na inclusão múltipla. Nesse caso, definiremos apenas o campo de inscrição. Feita essa alteração, basta que salvemos o formulário. Ao voltar à tabela, passando o mouse sobre a opção Incluir, teremos então a opção de incluir um registro único ou de incluir múltiplos registros. Sendo que, ao clicar na aba, por padrão, seremos direcionados para a inclusão múltipla. Podemos, então, incluir agora vários registros ao mesmo tempo. Logo após a inclusão, os 3 registros que incluímos foram automaticamente inseridos na tabela. É interessante observar que podemos também criar tabelas de execução com múltipla inclusão. Nesse caso, chamamos esse recurso de múltipla execução. Vamos, por exemplo, voltar à edição da tabela Itens e transformá-la numa tabela de execução. Definimos então um nome diferenciado e trocamos o tipo de persistência. E em formulário, devemos definir que os campos que fazem parte da chave primária com a tabela teste1 farão também parte da múltipla execução. Feito isso, devemos salvar o registro e, voltando à tela, recompilar o sistema para que as alterações tenham efeito. Com o sistema recompilado, voltamos à tabela teste1 e recarregamos a listagem. Observe agora que abriu-se uma opção Executar, que é justamente a tabela que acabamos de alterar. Assim, podemos selecionar os registros que queremos executar a ação. E clicando em Executar, será aberto um pop-up para executarmos a ação nos registros selecionados. Por exemplo, nos 2 registros de teste que estamos definindo, vamos executar 2 ações. Perfeito. Agora, eventuais triggers na tabela teste1 executar poderiam fazer uma série de operações convenientes para essa operação, como, por exemplo, faturar o registro, gerar contas, fazer cálculos, etc.